Glória a Deus. Podem se assentar? Aleluia. Deus é bom. Nós podemos contar com sua graça e sua misericórdia nas nossas vidas. Amém? Antes de começar a palavra, eu quero só fazer um pequeno aviso. Pode ser que eu faça uma pausa, porque eu estou fazendo um mapa de pressão. Então, quando o aparelho começar a medir, eu tenho que ficar parado, imóvel. Então, a gente para um pouquinho, mede e volta para a palavra. Amém? Queria pedir que os irmãos abrissem comigo em Colossenses 3. Nós vamos ler Colossenses 3, do 1 até o 17. A versão que eu vou usar é NVT, tá? Bonitos. Então vamos ler a partir do 1 até o 17. Uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida fazia parte deste mundo, mas agora é momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus por sua palavra. Vamos falar um pouco hoje sobre essa transformação que envolve a vida com Cristo e a paz de Cristo que deve governar o nosso coração. Amém? Então você vê que logo no começo ele fala, vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Então ele fala, olha, os seus olhos precisam estar no quê? Nas coisas que são do alto, não mais nas coisas terrenas. Então a gente precisa, assim que a gente vem a Cristo, assim que a gente se aproxima do Senhor, a gente precisa ter um ajuste de foco. Para onde está nosso olhar? Ai, esse mundo está de mal a pior. Ai, que coisa terrível, você viu o que aconteceu. Os nossos olhos não podem estar nisso. Os nossos olhos precisam estar naquilo que é eterno. O Senhor virá. O Senhor cuidará dessa injustiça, porque o Senhor é Deus justo. O Senhor é Deus de amor, Ele vai trazer resgate, Ele vai trazer salvação. Ele vai fazer essas coisas, né?
Tanto que ele fala que é uma realidade, né? Realidades do alto. E ele fala que a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Não parece mesmo que está escondida? A gente está alegre, está feliz, está regozijando com várias coisas que acontecem na nossa vida e as pessoas falam, por que você consegue ser tão feliz? Com tudo que está acontecendo, principalmente se você está passando por um momento de aflição, de tribulação, a pessoa fala, como que você consegue ser tão feliz? Porque parece mesmo que a realidade que a gente vive está escondida. Escondida com Cristo. Não é todo mundo que vai ver. Mas é para essa realidade que a gente tem que olhar. Mas quando o Senhor for revelado ao mundo inteiro, a gente vai participar da glória do Senhor. Porque a gente já está desfrutando da alegria desde agora. A gente está desfrutando de paz desde agora. Então tudo fica claro, tudo fica compreensível quando o Senhor voltar. E aí ele segue falando, né? Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão aonde? O que diz lá no versículo 5? Façam morrer todas as coisas pecaminosas e terrenas que estão... Pode ler ali, tem a colinha. Dentro de vocês. Não, Jéssica, já aceitei Jesus. Jesus já tirou tudo lá de dentro. Tirou tudo. Ele está falando, façam morrer. Então é uma coisa que a gente tem que fazer. É uma coisa que a gente tem que tirar. O Senhor abriu a porta, abriu o caminho para a gente. Mas a gente tem que caminhar nele. Amém? Então fiquem longe, façam morrer essas coisas. Então, pecado. Ai, Senhor, tira esse desejo ruim do meu coração. Não, você tem que matar esse desejo. Você tem que matar. Fazer morrer. Né? Não ficando próximo de coisas que façam você cair naquele pecado. Fugindo das tentações. Fazer morrer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Né? E aí ele deixa mais claro, né? Ele começa falando, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas, e ele deixa mais claro. Fica longe da imoralidade, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância que é a idolatria. E depois ele fala mais, né? Se livrem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Então, ele dá uma listinha de coisas que você pode te ajudar a lembrar do que há de mal dentro de você que precisa morrer. Que precisa ser tirado. Né? Todas essas coisas precisam ser tiradas de nós. A gente não pode permitir que essas coisas tenham raízes. Porque nós temos nova vida em Cristo, amém? Nós somos chamados para uma nova vida com o Senhor. Então a gente precisa fazer tudo isso morrer, se livrar disso, tirar tudo isso da nossa vida. Tirar tudo que é mal, tirar tudo que nos afasta de Deus, tirar tudo que nos afasta da palavra de Deus. É muito comum hoje, muitas vezes, a gente encontrar, inclusive, cristãos que estão falando, mas é que eu já me decepcionei muito com a igreja. Então, assim, eu continuo gostando de Deus. Eu ouvi isso essa semana. Continuo gostando de Deus. Tá bom. Gostar de Deus não é o que te traz salvação, né? Não, sinto te dizer. Eu continuo gostando de Deus, mas não dá para ir para a igreja. Né? A gente precisa se livrar disso. Se livrar dos nossos desejos de ser servido. Porque a igreja não me serve mais. A igreja tem tanta falha que ela não me serve mais. Mas não foi para isso que nós somos chamados. Né? Porque ele vai continuar. Revistam-se, né? Não é sejam renovados antes. Revistam-se da nova natureza, aí sim, revista da nova natureza, e seja renovado. À medida do quê? Que aprende a conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Então, a gente não vai realmente se sentir renovado, se sentir uma nova criatura, a menos que a gente se dedique em conhecer o Senhor. Pronto. Revistam-se da nova natureza. Sejam renovadas à medida que aprendem a conhecer o Criador e se tornar semelhante a Ele. Então, a gente vai conseguir desfrutar dessa nova vida, dessa nova realidade que é estar no Senhor, à medida que nós conhecemos a Deus e ficamos parecidos com Ele.
Deu para entender com todas as repetições? Ficou claro? Né? A gente precisa ficar parecido com Deus. Ai, mas isso é impossível. Jesus tornou possível. Jesus tornou possível. Pelas nossas próprias forças, com certeza. A gente não consegue fazer coisa de boa. Nem nada de bom. A pessoa mais boa que você conhece, a melhor sim. Você fala, essa pessoa é boa, hein? Ela só faz pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus na vida dela, ela não seria boa. Porque não há nada de bom que não seja de Deus, que não venha de Deus. Então, a gente mesmo, assim, nosso natural, a nossa natureza, só tem coisa podre. A gente só pode ser renovado e se tornar bom à medida que a gente conhece o Senhor e se torna semelhante a Ele. Amém? E aí ele continua nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, circuncidado, incircuncidado, inculto, incivilizado, escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Então, assim que nós decidimos por estar com o Senhor, nós recebemos a Ele em nosso coração, nós decidimos viver essa nova caminhada, não importa a circunstância que você está. Não importa a situação que você está vivendo na sua vida. Não importa se foi uma situação em que você se colocou ou uma situação em que você foi colocado. Mas o que importa é Cristo. E a vida dele em nós, que traz toda essa transformação. E ele fala, visto que Deus os escolheu para ser santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo facinho. Coisas fáceis de fazer. Ter compaixão, ser bondoso. Ter humildade, mansidão e paciência. E aí ele vai um pouco mais além. Sejam compreensivos uns com os outros. E aí ele explica um pouco mais o que é compreensivo uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Ele vai indo mais profundo, né? Vai cortando até o fundo. Perdoem quem os ofender. Seja compreensivo até com quem te ofender. É isso que a palavra está falando. Quem é que é compreensivo com quem te ofende? Não precisa levantar a mão assim. Só pensa, reflete. A pessoa te ofende e você fala, ai, tadinha, deve estar passando por um momento difícil. É isso que pensa? É com mansidão e humildade que você fala, ai, Senhor, ele não falou de verdade o que ele queria falar, Senhor, tem misericórdia. É assim? Ou a gente tem vontade de falar, aquele incircunciso, filho do diabo. Nem sabe a minha história, nem sabe o que eu estou passando. Deus tem que agir. Aí a gente envolve Deus no negócio, né? Deus tem que agir com justiça. Não, ele está falando, perdoem. E ele dá motivo porque ele fala, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Paulo está lembrando assim, você não é boa coisa não. Você não tem assim um currículo excelente, exemplar, assim, que possa se orgulhar. E se Deus perdoou você, com isso tudo que você tem dentro de você, quem é você para não perdoar seu irmão? Quem é você? É difícil? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas o mais difícil mesmo foi morrer na cruz por nós. Aquele que não tinha culpa nenhuma. Que suportou todos os açoites, as ofensas, tudo isso para abrir caminho para que a gente pudesse ter salvação. Abriu caminho para que a gente pudesse ter uma nova vida. Amém? Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Que amor é esse que une todos nós em perfeita harmonia? O Senhor. O próprio Deus, que é o amor. É Ele que nos une. Se tornar mais parecido com Ele. É que vai permitir a gente viver todas essas coisas maravilhosas que Ele promete para nós em Sua palavra. Permitam, eu achei muito interessante o uso dessa palavra no começo
desse versículo. Permitam. Que às vezes Deus quer trabalhar coisa no nosso coração e a gente não deixa. Deus está falando, perdoa fulano. Você está falando, não quero perdoar, Senhor. O que fulano fez é imperdoável. Né? Eu sei que eu devo perdoar, mas Deus sabe. Ele sabe, Ele está falando para você, perdoa. Perdoa como eu te perdoei. Né? Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Permitir que a paz de Cristo governe, não é qualquer paz, gente, não é uma paz assim do mundo, uma paz superficial, aquela que passa, mas aquela paz que é eterna, aquela paz que tem valor eterno, aquela paz que vai além de circunstâncias, além de problemas, além de qualquer situação. Permite que essa paz governe o seu coração. Quem governa faz o quê? Toma as decisões. Né? Então, as nossas decisões sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta, precisa ser governada pela paz de Cristo. Aí eu vou falar para o Dani o que eu ando pensando dele. Vou contar para ele logo, vou falar tudo, porque eu sou sincero. Sou sincero, vou falar tudo para o Dani. Com a paz de Cristo governando. Você pode falar, pode conversar com o Dani, mas vai ser com a paz de Cristo? Com o amor que une todos nós em perfeita harmonia? Se não vai ser, dá uns passinhos para trás, deixa a paz de Cristo governar o seu coração. Né? Que você lembre, poxa, meu irmão, que falhou, precisa tanto do amor de Cristo quanto eu. E eu, com certeza, não quero que Deus me dê uma bordoada. Não quero que Deus me dê um peteleco no ouvido quando Ele for me repreender. Eu quero que Ele faça em amor. Então, por que eu vou fazer com o meu irmão aquilo que eu não quero que Deus faça comigo? E vamos combinar que Deus tem muito motivo para dar bronca na gente. Ele conhece o profundo do nosso coração. Aquelas coisas que ninguém conhece. Esses pecados que você não confessou nem para o seu pastor. Deus conhece. Ele sabe. E Ele estendeu perdão para você. E para mim. Então a gente precisa saber tratar também o nosso irmão. Com a mesma misericórdia que o Senhor estendeu para nós. Amém? Amém? O amém está fraquinho assim. E sejam sempre agradecidos. Sempre agradecidos. Será que a gente é grato mesmo? A gente falou de todas as coisas que o Senhor nos deu, o amor, a compaixão, e realmente Ele finaliza no 16 e 17, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preenche a vida de vocês. Né? Em toda a riqueza que tem da palavra, da salvação, do resgate do Senhor, precisa preencher a nossa vida. E só isso, já é motivo para a gente ser grato e se alegrar. Né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se esforçar para que isso permaneça no nosso coração, na nossa mente, enquanto a gente lança fora o que é mundano. São os dois trabalhos. Gente, vai dar trabalho. A gente vive num mundo mau que foi sujado por causa do pecado. Então é trabalhoso, até a glória. Depois da glória fica mais fácil, com Deus restaurando todas as coisas. É trabalhoso, mas é muito, muito rico. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, mais uma vez. E tudo que disserem ou fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Então, isso faz a gente pensar, inclusive, nas nossas ações. É isso que eu vou fazer
Dá para eu fazer em nome de Jesus? Dá para, assim, dizer que Jesus vai carimbar, assinar, assim, falar, isso tá bom? Vai dar graças a Deus? Se não, não deve fazer parte do nosso rol de atividades. Não pode fazer parte da nossa lista de tarefas. Que ele está falando, tudo que fizerem ou disserem. Gente, se isso não fizer vocês pensarem por uma semana, pelo menos. Então volta a ler o texto. Pensa de novo. Porque, poxa, será que no nosso dia a dia, tudo que a gente faz e tudo que a gente diz é em nome de Jesus? E dá graças a Deus? Será? Arrisco dizer que não. De nenhum de nós. De nenhum de nós. Tem uma coisa que você fala, não, mas eu fiz a minha leitura bíblica hoje. Isso dá para dizer que eu fiz para a graça de Deus, para a glória de Deus. Né? Eu consegui orar hoje. Né? Ótimo. A gente tem que crescer nisso, continuar avançando. Porque isso também permite da gente desfrutar de toda a riqueza que Deus tem para nós. Toda a riqueza da mensagem de Cristo, porque vai criando frutos em nós. Né? E aí toda a nossa vida é transformada, toda a nossa realidade é transformada. Né? Pode ser que sim, que você não tenha nenhum grande pecado, pesado. Porque às vezes você já está algum grande tempo caminhando com o Senhor. E os pecados são mais cotidianos, né? São aqueles que são mais aceitáveis socialmente. Mas eles também têm que ir embora. Eles são pecados. A ira, a inveja, a maledicência. Tudo isso precisa ir embora. Tudo isso precisa ser abandonado das nossas vidas. E a gente vai ser tentado em voltar para esses pecados o tempo todo. Principalmente para esses. Os maiores, se a gente deixa de frequentar alguns ambientes que já faziam a gente pecar, já resolve. Né? Não, nunca mais falei palavrão, né? Geralmente quem falava bastante palavrão falava, não, é logo uma das primeiras mudanças. Por quê? Porque você muda o que você ouve, você muda às vezes as companhias, então ele é um dos mais fáceis às vezes de eliminar. Né? Mas se tem um hábito de mentir por qualquer coisa, se tem um hábito de ficar comentando, não estou falando mal, estou só comentando. Comentando do fulano que acha que fez isso, acha que não devia fazer, que... Estou só comentando. A gente precisa tirar do nosso meio. Todos nós. Cada uma das coisas. Se a gente for lá para Filipenses 4... Deixa eu ver se é no 4. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então a gente precisa trazer essas coisas à prática. Significa que, decidi, entendi, fiz ali uma lista dos meus pecados, confessei diante do Senhor, né? Falei tudo ali certinho, nunca mais vou voltar para eles. E depois dessa decisão, o que vai acontecer? Talvez você até consiga permanecer por um tempo antes de ser tentado a voltar. Ser tentado a voltar e começar fazendo as coisas. Eu realmente ali menti de novo, ou então realmente falei mal do irmão ali de novo. A gente vai ser tentado a voltar, porque o mundo está no pecado. E a gente também, mesmo rodeado de gente da igreja, a gente está rodeado de gente que está fazendo o quê? A mesma coisa que a gente, aprendendo a abandonar o pecado. Né?
E a gente precisa fortalecer uns aos outros. Ser força mesmo. É quando a Dani fala assim, eu estou bravo com o Tiago. Gente, vocês estão na frente, é assim mesmo. Estou bravo com o Tiago, viu? Ele não consegue fazer nada da transmissão do jeito que eu peço. Né? Poxa vida, Tiago. O que eu tenho que fazer? Tipo, é? O que você tem pedido para ele que ele não está fazendo direito? É isso que eu tenho que fazer? Eu falo, Dani, você já falou com ele? Né? Tenho certeza. Será que não faltou treinamento? Será que não faltou instrução? Né? Será que ele entendeu? Você falou de forma que foi clara e ele entendeu o que você estava pedindo? Não, ele entendeu o que eu estava pedindo, a instrução foi clara, porque eu já verifiquei com ele, a instrução foi clara, ele está fazendo de má vontade. Ok, então, procure o pastor para conversar com o Tiago, ou o líder dele, né? No caso, né, o líder dele, para vocês conversarem e trabalhar isso. Talvez o Tiago precise de disciplina. Eita, sobrou. Talvez ele precise de disciplina e correção mesmo, tipo, olha, não é dessa forma que nós fazemos. Tem que aprender a ouvir a instrução do líder. Mas eu acho que eu faço melhor. É o que mais vai acontecer. Mas eu acho que faz melhor, acho que tem que fazer de outro jeito. Ok, você deu a sugestão para ele? Essa sugestão foi feita de forma amável? De forma gentil? De forma clara? Você explicou o porquê? Mesmo assim ele recusou? Faz em amor o que ele falou, ele é seu líder. Né? Dá a instrução que precisa ser feita, faz a correção que precisa ser feita. Lembra que é o amor que precisa ser o vínculo entre nós. Como o amor de Deus, a paz do Senhor vai conseguir governar o nosso coração se a gente estiver sempre dando espaço para a encrenca. Sempre dá uma brechinha para a encrenca. Né? Principalmente a gente que é brasileiro, gente. Brasileiro gosta de fofoca. É ou não é? Não é uma tentação que todo mundo passa todo dia. Não? Sempre tem alguém para comentar alguma coisa. E a gente precisa cortar. Fazer morrer. Lembra? É isso que diz o texto. Fazer morrer. Né? E as pessoas insistem. Você já tentou parar uma fofoca? O que acontece? Não, mas é só um comentário. A pessoa vai diminuindo. Assim, deixa eu te contar uma coisa. Tipo, é uma coisa que eu tenho que saber? É uma coisa que me envolve? É uma coisa que eu posso resolver? Então, para que você vai me falar? Né? E a pessoa fala, não, mas é só um comentário. Não, mas é só uma observação. Não, mas é só... Ela vai usar qualquer palavra necessária para ela continuar falando. Sim ou não? É uma coisa difícil de fazer, morrer. Mas a gente não pode se cansar de fazer esse trabalho. Porque a gente foi chamado para uma riqueza muito superior. A gente foi chamado para a riqueza da palavra de Cristo. Para a riqueza da vida de Cristo. Para a riqueza de desfrutar do perdão que nós recebemos. E ser testemunhas para que outras pessoas alcancem esse perdão também. Para que as pessoas queiram conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus dessa Stephanie. Muito sábia nas palavras, gostei do conselho dela. Toda vez que eu peço um conselho para ela, é muito certeiro. Né? Ou como a gente viu testemunhos recentes na igreja, né? Olha, eu não gostava de crente, até conhecer fulano. Não queria nada a ver com crente, até conhecer tal pessoa. Né? Porque ela me mostrou o que é ser um cristão verdadeiro. E é com isso que a gente vai fazer isso, gente. É com isso que a gente vai crescer no nosso testemunho, fazendo morrer o que é pecaminoso. E deixar que Cristo apareça em nós. É quando as pessoas verem Cristo que elas vão ter o desejo de serem transformadas. O desejo de mudar. O mesmo desejo que fez você chegar aqui hoje. Espero. Eu. Né? Espero que seja assim, porque o amor do Senhor te atraiu, a graça do Senhor te atraiu. Queremos que outras pessoas sejam atraídas por esse amor.
Queremos que outras pessoas sejam atraídas por essa misericórdia, por essa graça, que elas possam viver uma realidade que é fora dessa realidade. É isso que a gente quer. Que a palavra do Senhor seja falada em todo o tempo, em todos os cantos, em todos os lugares. Isso só vai ser possível também se a gente permitir que o Senhor, que essa transformação seja visível em nós. Amém? Não porque Deus não possa fazer, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas Ele escolhe fazer da gente o quê? Participantes da glória dEle. Coisa que ninguém vai ver agora, coisa que ninguém vai entender agora. Mas que aqueles que vivem já numa realidade paralela, na realidade do reino, conseguem desfrutar da alegria, conseguem desfrutar do prazer. O nosso objetivo precisa ser transformar a alegria que a gente sente nesses pequenos momentos em que a gente se sente próximo de Deus, que a gente fala, o Senhor tem me transformado, Senhor, como essa palavra me impactou, Senhor, como fazer com que esses momentos sejam muito mais presentes na nossa vida, sejam 90% do nosso tempo. Amém? Até que possa ser 100% quando o Senhor voltar. E a sua manifestação for completa. Amém? Coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui e por poder compartilhar da palavra que o Senhor falou tanto ao meu coração essa semana. Que com todas as coisas que nós enfrentamos, com todas as lutas, com todas as batalhas, a gente aprenda a ver a sua beleza em meio a elas, Senhor. Viver na realidade do reino, Senhor, olhando para o alto, vendo o Senhor. E tudo que o Senhor transformou na nossa vida e que nós sejamos gratos. Que nós sejamos gratos, Senhor, por toda a transformação que o Senhor já fez. E por toda a transformação que o Senhor ainda fará. Que nós sejamos bênção para os nossos irmãos, Senhor. Que nós sejamos mesmo demonstração do seu amor para eles. Que nós sejamos mansos, que nós sejamos pacientes. Que nós sejamos rápidos em perdoar, Senhor. Muda o nosso coração e permite que a paz do Senhor, a paz de Cristo, governe o nosso coração. Governe as nossas emoções, governe os nossos pensamentos, esteja acima de todas as coisas que nós julgamos ser nossas. Que somente o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a viver debaixo da sua poderosa mão, debaixo da sua unção, Senhor, desfrutando dessa alegria e dessa paz que vem do seu evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém.